Olá, sexto ano, mais uma aula. Vamos lá. Módulo 2, capítulo 5, Os povos do continente americano. Quem quiser acompanhar pelo livro, a gente começa lá na página 288, tá ok? Então, vamos lá. Os povos nativos da América. Então, assim, a América ela começou a ser povoada há milhares de anos. E eram organizados em pequenas aldeias ou comunidades, que algumas delas se tornaram grandes impérios. Então, se vocês observarem aqui no mapa das Américas, Norte, Central e América do Sul, vocês vão observar, os povos, tá? Então, esses aqui eram os grupos étnicos lá da época, mais ou menos entre 11 e 50 mil anos atrás, tá ok? E aí, os povos nativos, eles tinham vários costumes, línguas, organizações sociais e políticas, cada um bem diferenciado do outro. Então, nenhum desses povos seguiam os mesmos costumes, as mesmas línguas, nem as organizações políticas e sociais. Algumas características poderiam ser parecidas, mas tinha muita diferença entre esses povos, tá certo? Então, o primeiro povo que nós vamos estar conversando é os Inuits. Quem são os Inuits? Os Inuits é uma nação indígena de esquimós. Onde que eles viviam? Nas partes árticas do mundo, né? Na Groenlândia, no Alasca, no Canadá, lugares assim bem frios. De que eles viviam? Eles viviam basicamente da caça, tá? E aí, a partir dessa caça de animais, o que eles faziam com esses animais? Eles retiravam a pele desses animais que serviam para estar fazendo diversos tipos de coisas, principalmente roupas, né? Porque como era lugar muito frio, então usava essas roupas para esquentar eles. E aí tem, assim, alguns fatos bem interessantes. Então, os primeiros contatos desses esquimós com pessoas que não eram foi no século XV. A partir do momento que começaram a chegar ali na região barco de pesca de bacalhau, tá? E alguns pescadores de baleias originários da França. Foi assim, justamente o primeiro contato que eles tiveram foram com essas pessoas. Inicialmente, o contato deles era somente o interesse comercial. E os europeus, na verdade, eles queriam o quê? As peles, tá? E aí, com o tempo, já no século XIX, o comércio de peles foi substituído por madeireiras, tá? Então, eles deixaram de estar vendendo essas peles, os estrangeiros, no caso, deixaram de estar comercializando essa pele com eles e começaram a retirada de madeira. O Sioux, bem, eu acredito que eu esteja falando certo, tá? Se eu não tiver, vocês vão me desculpar. Ele é um termo que ele significa serpente e era muito usado naquela época pelas tribos inimigas desse povo, tá? E esse povo, eles se auto-intitulavam de Dakota, certo? Aonde que eles se localizavam? Na região nordeste dos Estados Unidos, tá bom? As atividades econômicas giravam principalmente em torno da agricultura, que era o milho, tá? Era o principal produto cultivado por eles. Porém, eles também caçavam muito búfalos e bisões. Por quê? Muita coisa se aproveitava, por exemplo, a carne, né, para o consumo, os ossos para o artesanato e para a construção de armas, o couro para roupas e tendas. E aí, quem foram os colonizadores desses índios? Foram os espanhóis, tá? Claro que tudo gira em torno de interesse, né? Aí um detalhe, essa etnia, né, esse grupo, Sioux, eles eram seminômades. Então, quando
morava em um lugar, já não dava mais para a questão do plantio, não estava legal a terra, os animais, eles se mudavam de lugar para poder ter continuidade na questão da agricultura, na criação dos animais, ok? A tribo Tupi. Engraçado, né? O Tupi, eles estavam aonde? No território brasileiro, tá? E aí, são índios que falam a língua tupi e compartilham uma certa unidade cultural, mas não política. Então, a questão cultural, eles até tentam compartilhar, mas a política não. Cada um tem seu jeito de governar. Então, existem várias tribos tupis, porém, algumas delas são rivais e já entraram até em guerra, tá? Era um povo que vivia em duas regiões da costa do Brasil, isso lá no início do século XVI, que era entre o Cabo de São Tomé e o litoral de São Sebastião. Eram os tupinambás, tamoios, embora fizessem parte do mesmo subgrupo, tá? Havia uma rixa muito grande entre eles, tá bom? As tribos se enfrentavam, houve batalha sangrenta, morte de alguns índios. E tem um detalhe, eles faziam um ritual de antropofagia, que vocês devem conhecer como canibalismo, tá? O que é esse canibalismo? Para que servia? Primeiro, eles tinham uma tradição, vamos dizer assim, que se comia a carne do outro guerreiro que foi vencido. Então, era uma forma de comemoração para eles, tá? E aí, eles, infelizmente, muitos da tribo sumiram justamente devido a essas guerras. Detalhe, quando os portugueses, não sei se vocês se lembram, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e o índio começou a ter contato com o português, muitos índios também morreram, porque eles ficaram doentes, né? Então já foi uma forma, vamos dizer assim, de extermínio, né? Além das guerras, além das brigas, também as doenças. Então, com isso, muitos índios vieram a desaparecer, certinho? Eles utilizavam na agricultura a técnica conhecida como coivara. O que é isso? Vai lá, derruba a mata nativa e coloca fogo na vegetação. De acordo com eles, isso garante a fertilidade do solo por até 3 anos, tá? Como eu disse, a partir do momento que a terra não estava sendo produtiva para eles, para o plantio, eles se mudavam. Os tupis antigos também fabricavam utensílios de cerâmica para armazenar os alimentos, tá? Principalmente, era uma das principais funções, né? Perdão. E ele, o que eles faziam? Eles também valorizavam bastante também a questão da música. E como uma forma de beleza, de ritual, eles também faziam as pinturas corporais, tá? A autoridade religiosa indígena eram os tupis. Dos tupis é o pajé, tá? Então, o pajé é o chefe na questão religiosa. E o chefe da tribo é denominado de cacique, certo? Agora, nós vamos estar falando das 3 maiores civilizações que tiveram aqui na América, na época dos povos pré-colombianos. A primeira dela é a civilização maia. Então, o que acontece com a civilização maia? Entre os séculos 3 e 10, os maias se estabeleceram assim nas regiões que hoje são os países para vocês se localizarem. A Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador e uma parte do México, tá? Ela ficou conhecida por ter uma estrutura urbana muito além dos outros, né? E assim, grande parte dos seus
das suas construções eram edifícios e centros cerimoniais, que poderiam ser usados tanto para comércio e ritos religiosos, tá? O poder político era exercido por um líder religioso, que eles acreditavam que era um representante dos deuses, tá? Para serem independentes, os governos dessas cidades, eles criaram as cidades-estados. Então, entre elas, assim, as que mais se destacaram, a Maiapã, coloquei a imagem dela aqui, Tikal, que é essa do meio, Chichén Itzá, que é essa cidade aqui. Se a gente observar, as três possuem imagens que se parecem demais uma com a outra, as suas construções, tá? Formatos de pirâmides com grandes escadas, certo? E aí tem a questão do comércio. Como que era praticado esse comércio? Esses comércios era praticado nos centros cerimoniais, tá? E eles se dedicavam muito à cultura do milho, do algodão, da mandioca e do cacau. O milho, para eles, era considerado um alimento sagrado. Muitas vezes, o milho fazia parte dos rituais de oferenda para agradar a divindade protetora, certo? Continuando. Deixa eu virar meu livro aqui. Vamos lá, a cultura. No que a gente fala de cultura, eles desenvolveram muito áreas, né? Áreas específicas da astronomia, da matemática e da arquitetura. Na astronomia, destaca-se que eles criaram o calendário, né? Então, o calendário, eles criaram 2 calendários. Um deles, conhecido como Rabi, foi criado com base nos movimentos de rotação do Sol, tá? E totalizava 365 dias. Eles acreditavam, durante a minha pesquisa, né, eu fui pesquisar para saber mais sobre esse calendário, eles acreditavam que o tempo ele é circular. Então, se algo aconteceu na data de hoje, por exemplo, dia 1º de maio, aconteceu hoje, eles acreditavam que no próximo ano, no dia 1º de maio, iria acontecer esse mesmo evento. Como assim? Por exemplo, os ciclos da natureza, eles acreditavam que se chovesse em tal dia, nesse mesmo dia do ano seguinte, iria chover novamente. Assim como, por exemplo, o Sol ele se levantava todos os dias. Então, era devido justamente a esse calendário. Esse calendário que eu citei, o AB, ele era dividido em 18 meses com 20 dias e totalizava 360 dias. Ah, mas faltou 5. Esses 5 dias não eram dias de importância de acordo com eles no calendário, ok? Eles também elaboraram e criaram um sistema de numeração. Tá vendo aqui que eu coloquei para vocês a representação do sistema de numeração? Então, eu tenho o 0, que é representado por uma concha, tá? Isso para eles. Ah, perdão. Antes da gente continuar no sistema de numeração, eu me esqueci de falar sobre o outro calendário, que é o Tzolk'in, que é o calendário cerimonial. Esse calendário cerimonial, ele tinha 260 dias e era dividido em 3 grupos de meses com 20 dias cada um deles. Tá? Para que ele servia? Para gerenciar as atividades agrícolas, porque eles envolviam, né, eles representavam bem a questão das estações do ano. Então, qual estação do ano que era mais quente, qual era mais fria? E detalhe, eles também identificavam a estação do ano que era mais favorável para os inícios das guerras, as oferendas e os sacrifícios e os casamentos. Tá ok? Eu havia me esquecido desse detalhe.
E aí, o que acontece? Esses dois calendários juntos, eles formavam o calendário circular, que duravam para eles 52 anos, cada calendário desse, tá? Então, esses calendários tinham um grupo de 52 anos, que para nós seria a mesma coisa que durasse, por exemplo, um século, tá? Lembrando, um século para nós, 100 anos. Então, para eles, o grupo desse calendário durava 52 anos, tá? E o calendário maia, ele é considerado o calendário melhor e mais completo e mais elaborado da antiguidade. E aí ele foi desenvolvido através da observação de astros, cálculos matemáticos. E onde que ele era registrado esse calendário? Ele era registrado nas paredes dos templos para mostrar os acontecimentos importantes daquela localização, daquele povo. Tá bom, meninos? Desculpa aí, eu tinha me esquecido dessa parte que é muito importante. Voltando lá no sistema de numeração. Então, vamos lá. O zero, ele era representado por essa conchinha aqui, ó. E aí, uma unidade era representado por um pontinho. Eu quero representar 1, eu ponho um ponto. Se eu quero representar o algarismo 3, eu colocaria 3 pontos. Porém, se eu quero escrever 5 unidades, aí eu coloco um traço. Tá? Então, 10, eu colocaria 2 traços. E assim por diante. Tá bom? E aí, o sistema deles era um sistema... Peraí, desculpa, perdi aqui o fone. Era um sistema vigesimal. O que é isso? Um sistema vigesimal, que é o sistema com base 20, tá? Por que 20? Porque é o mesmo que a soma dos dedos das mãos com a soma dos dedos dos pés, tá? E o zero, nesse caso, ele simbolizava nulo, né? Então, os maias foram os primeiros a dar esse tipo de sentido, essa simbologia para o algarismo zero, certo? Aí, a arquitetura. Para que ela servia? Para a realização de cerimônias. Então, eles construíam os templos, palácios, pirâmides, túmulos, observatórios. E dentro dessas construções, né, existiam pinturas e esculturas. Certinho? E aí, a gente falando um pouco sobre o sistema de escrita. Primeiro, eles acreditavam que esse sistema de escrita era um presente dos deuses, tá? Existia em média de 800 sinais que podiam representar sons, ideias e objetos. Só que tem um detalhe, cada glifo, cada desenho desse aqui ou desse poderia representar 2 ou mais sons. Então, às vezes, assim, eu pensando, ficaria um pouco complicado para as pessoas entenderem esse sistema de escrita, né? Só que essas escritas, esses desenhos, elas eram elaboradas pelos escribas, que nós já estudamos, que eram pessoas que tinham, né, um estudo mais avançado do que outras pessoas da sociedade, e eram registrados onde? Em rochas, tá? E aí, a escrita maia, ela possuía um caráter sagrado, né? Então, além de ser considerado um presente dos deuses, as escritas eram consideradas sagradas. E aí, os escribas também, eles demoravam muito tempo para aprimorar as mensagens, né? Por meio desses símbolos, porque os símbolos eram ricamente cheios de detalhes. E cada detalhe tratava de um assunto, tratava às vezes de um som, de uma letra. Então, era era bem complexa a questão da escrita maia, desse sistema de escrita. Agora, passando lá para a civilização asteca. Então, a civilização asteca, ela se estabeleceu na região central do México, né? Perto ali do lago
Texcoco em 1325, tá? E aí foi justamente nessa região, nesse lugar, que eles fundaram a principal cidade, que é a Tenochtitlan. É um nome bem difícil, gente. Os astecas, eles tinham uma tradição guerreira. Então, os homens, eles eram preparados para isso. Justamente para quê? Para conquistar outros povos. E aí, o que acontecia? Os povos, quando eram conquistados, se fosse por bem, se fosse numa boa, né? Esses povos, eles eram obrigados a pagar impostos. Em dinheiro? Não, nessa época não existia dinheiro. Então, como? Através de penas, plumas, jade, ouro, prata, milho, ou até mesmo cacau, a sementinha do cacau, tá? Não é o cacau em pó, não. Certo? Então, essa era a maneira de se pagar um imposto. Tá, mas e aí? O povo não queria ser conquistado. Aí ia para a guerra, tá? Então, esses homens, esses guerreiros, eles iam e guerreavam. Aí você já sabe, já imagina o que acontecia, né? Morte, pessoas machucadas, disseminação de vários povos, mas enfim, eram conquistados, ok? Como a gente fala com relação à religiosidade, a civilização asteca, eles eram politeístas. O que é, retornando, politeísta? Cultuavam vários deuses, tá? E esses deuses, todos eles estavam ligados a elementos da natureza. Por quê? Eles eram capazes de controlar a vida e a morte. Então, aqui eu coloquei a imagem para vocês de alguns desses. Dentre desses aqui, nós temos 4 que o livro cita, tá? O Deus Sol e o Deus da Guerra, a serpente emplumada, né? Que é esse aqui, ó, que é considerado esse aqui. Ele representa a vida, a morte, a fertilidade, a ressurreição. Tem também o Deus da noite, que também pode ser a divindade do fogo e da morte. E o Deus da chuva, do relâmpago, do granizo. Então, eles adoravam esses deuses através de cerimônias, de oferendas, certinho? Então, aí eu quero falar com vocês agora, a partir desse momento, com relação às atividades comerciais. Existiam nessa época grandes comércios, grandes mercados, né? Quais eram os principais produtos? Tecido, milho, penas, plumas e a cerâmica. Como que era a moeda? Como eu disse, não havia dinheiro. Então, os grãos de cacau poderiam ser utilizados como moeda de troca, tá? E aí, algumas pessoas utilizavam desse recurso, outras que não tinham esse recurso para trocar, o que eles faziam? Eles trabalhavam em troca de produtos que eles estavam precisando para suas famílias, né? Então, havia essa troca, trabalho, produto. E aí, lembra que eu disse que quando acontecia de um povo ser conquistado, que não era assim um acordo, que não era numa boa, havia guerra? Pois é, haviam-se as guerras. Muitas dessas pessoas eram tidas como escravos, como prisioneiros. E esses prisioneiros, eles eram vendidos no mercado. Então, eles eram levados para os mercados e vendidos para ser escravos de outras pessoas, para trabalhar nas residências, na lavoura, né? Então, também havia essa questão de escravos. Tudo isso realizado onde? Nesses grandes mercados, tá bom? Agora, civilização Inca. A civilização Inca, eles estabeleceram na região que hoje está localizado Peru, Argentina, Equador, Bolívia, o Chile, bem pertinho aqui da gente. Então, o Império Inca ele chegou a ter 3.000 quilômetros de extensão.
e cerca de 12 milhões de pessoas nesse império, tá? Quem era, vamos dizer assim, o imperador, o chefe? Era o Sapa Inca. E eles acreditavam que ele era descendente do deus Sol Inti, tá? Então ele era extremamente homenageado, então haviam cultos em homenagem ao deus Sol e automaticamente ao seu imperador. Quem estava abaixo do imperador? Vamos imaginar uma pirâmide, né? Então o imperador está lá em cima, quem estava abaixo dele? Juízes, contadores e chefes militares que, detalhe, não pagavam impostos, tá bom? Haviam também pequenos comerciantes e artesãos, além dos Ailu, que eram quem? Os camponeses. Esses camponeses, eles eram organizados em comunidades, tá? Em benefício próprio. O que eles podiam fazer nessas comunidades? Eles cultivavam as terras, então tudo era feito de maneira coletiva. Então, plantamos tomate. Tomate era de todos. Todos podiam utilizar, não tinha-se donos, tá bom? E para elaborar a quantidade, a questão de quantidades e valores, os incas, né, era uma forma de controlar as atividades cotidianas, como a produção agrícola, a arrecadação de impostos. Eles elaboraram um quipo. O que é esse quipo? Quipos são esses cordões, aqui, ó, coloridos, tá? Vocês estão vendo que eles têm de duas cores aqui, né? Com essas pontinhas. Se vocês observarem, tem alguns nós. Aí eu coloquei aqui do lado, em preto e branco, os nós, como que era dado. Cada nó desse simbolizava alguma coisa, tá? Então, por exemplo, se era um nó, simbolizava algo. A maneira que o nó era dado também tinha sua simbologia, tá? O que é isso? De que eles eram feitos? Eles eram feitos de lã, de lhama ou de algodão, tá? Então, a posição do nó que indicava valores numéricos de acordo com o sistema decimal deles, e cada cor indicava também o que estava sendo contado ali naquele momento, tá? Quem controlava isso? O imperador. Então, chegava em uma região, fazia-se a contagem, davam-se os nós, as marcações. O que acontecia? Os mensageiros levavam esses nós para o imperador. Então, iam passando, cada mensageiro ia num lugar até um ponto e carregava ele. Depois dali, outro mensageiro, e assim sucessivamente, tá? A civilização inca, ela também, eles construíram muitas cidades e templos e ergueram muralhas também através de quê? De grandes blocos de rochas, tá? Então, quem fazia isso? Provavelmente alguns escravos que participavam dessa construção, né, gente? Porque o imperador, as pessoas que faziam parte do alto corpo ali do governo não iria nunca fazer isso aí, certo? E essas construções, elas suportavam até terremotos, que eram muito comum na região. E até hoje é comum, né? A gente ouve muito falar dessa questão de terremoto, Peru, no Equador, no Chile, a gente ouve, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Vocês têm meu número. Fiquem com Deus, te cuidem, tá bom? Vai dar tudo certo. Beijo, beijo.